nossos programas anteriores, nós falamos dos sonhos, explicamos sonhos de origem física, sonhos de origem vital, sonhos de origem astral de nossa realidade, de origem astral de realidades típicas deste vastíssimo mundo astral que nós vamos toda noite quando nós dormimos, e também que um dia iremos até termos uma segunda morte nesse mesmo plano chamado de plano astral. E também falamos de sonhos de origem mental, de pensamentos de nossa realidade, pensamentos de outras realidades que pertencem a este vastíssimo também mundo chamado de mundo mental e de todas as influências mentais. E falamos no programa passado e no retrasado sobre sonhos de origem espiritual. E vamos continuar a dar mais alguns conhecimentos relacionados a estes sonhos de origem espiritual, que são emanados, eles surgem, são plasmados de uma dimensão que nós chamamos dimensão arrúpica ou dimensão espiritual. Arrúpica quer dizer sem forma, e rúpica quer dizer com forma. Então tudo isso existe nestas dimensões arrúpicas, no mental superior, que nós chamamos mental abstrato, também existem como conhecimentos plenos através da intuição, e através de um conhecimento superior ainda, que o mental abstrato e que a intuição, que nós chamamos de percepção crística ou Atman. Então nós podemos ter contatos com essas realidades, chegando ao nosso estado de consciência por vários processos. O primeiro que nós explicamos no programa de ontem foi exatamente através da linguagem dos símbolos. Símbolos estes, normalmente geométricos, ou às vezes são letras que nós não entendemos, são letras sagradas, de alfabetos sagrados, que trazem todo o conhecimento espiritual, que à medida que a gente começa a entender estas letras, começa a advir todo um conhecimento, a nossa consciência mental e a nossa consciência astral também. E através desse alfabeto chamado linguagem Senzar dos sacerdotes, e também de alfabeto Devanagari, que é um alfabeto superior, nós conseguimos então fazer esta ligação da nossa consciência de vigília com a nossa consciência espiritual. Mas, através destas percepções superiores, nós podemos, por exemplo, entrar na esfera das profecias. Os profetas, e a Bíblia está cheia dos profetas, como por exemplo Isaías, como as visões de Ezequiel, como as visões do apóstolo João na ilha de Pádomo, naquele domingo maravilhoso, onde ele viu todas aquelas imagens, viu todas aquelas figuras do Apocalipse. Então nós podemos ter conhecimentos sagrados, conhecimentos relacionados às hierarquias, conhecimentos que a um primeiro instante a mente concreta não consegue decifrar, não consegue entender, como por exemplo o livro de Ezequiel, aquela visão que ele teve, que lembra mecanismo que muitas pessoas, inclusive nós, associamos toda aquela visão de Ezequiel com o fenômeno UFO, com os querubins. Então existem realmente visões transcendentais que não pertencem à nossa realidade, mas que pertencem a outras realidades de evoluções que não pertencem ou que não correspondem propriamente à evolução humana, mas que correspondem a evoluções de hierarquias. Então nós temos seres espetaculares, além dos arcanjos. Nós temos os anjos, os arcanjos, os arqueus, os principados, as potestades, os exousiais, as virtudes, os tronos, os serafins, os querubins, que são realmente realidades dentro do mundo espiritual. E esta realidade nós não temos consciência sequer de entender o que elas sejam, a que elas se propõem, qual é o trabalho, a missão delas no contexto evolutivo, e que nós já conversamos a respeito e trouxemos esse conhecimento quando nós falamos das hierarquias angélicas e dos trabalhos destas potestades em todo o processo evolucional. Mas através de um contato com o nosso espírito, com a nossa consciência, com a nossa essência, nós poderemos gradativamente entrar em contato com realidades superiores, como as realidades do mundo mental. No mundo mental superior, que é o mental arrúpico, nós poderemos ter conhecimentos fantásticos relacionados a uma própria mente angélica. E quando a gente desperta esse conhecimento angélico ligado a todo o mental abstrato dos anjos, a gente começa a adquirir automaticamente, em decorrência, por tabela, uma capacidade de dominar os elementais.
Os elementais, conhecidos como gnomos, como fadas, como silfos, salamandras, como ondinas, nada mais são do que forças angélicas construtoras dos reinos da natureza. E à medida que a gente começa a ter experiências através dos mundos dos sonhos superiores, experiências espirituais, nós vamos gradativamente nos capacitando para trabalhar com estas forças, com estas energias, que são as forças, as energias angélicas. E poderemos então realizar verdadeiras obras de magia, poderemos agir como construtores, como vishnaístas, ou vishnuístas, ou então como destruidores ou shivaístas. Depende da nossa consciência. A nossa iniciação, todo esse processo de conhecimento que a gente procura trazer para vocês é uma iniciação de segundo trono, de segundo princípio, de segunda lei, de segundo logos, ou seja, uma iniciação de Vishnu, vishnuísta ou construtora. Nós nunca trabalhamos num processo de ataque, nós nunca trabalhamos num processo de destruição. Toda iniciação eubiótica, ela é construtiva, ela é estruturada sempre para o reformular, sempre para o transformar, sempre para uma mudança de um ciclo. E todo o trabalho de iniciação eubiótica visa um trabalho de construção. Como também nós sabemos, a maçonaria tem este mesmo escopo. Maçom quer dizer construtor, aí vem todo o processo do construtor e não do destruidor. Se a maçonaria fosse um movimento de destruição, eles não seriam os construtores ou maçons, seriam anti-maçons, ou então seriam os destruidores de um processo social. A maçonaria é uma estrutura de poder que comanda todo o mundo e nada mais é do que um braço de extensão do próprio Rei do Mundo que governa todas as experiências e todas as fases evolutivas, desde o mineral, vegetal, animal, hominal, na face da Terra. E para dominar, para ter um controle sobre todo o processo evolucional, é necessário ter o poder. E a maçonaria representa exatamente esse poder na face da Terra. Por isso que ela é universal, por isso que ela atua em todos os ramos e tem dentro da maçonaria personalidades, pessoal totalmente capacitado e também de todas as linhas, de todas as profissões, de todas as tendências e também de todas as religiões. O maçom, podemos dizer, ele é universal. Nós temos maçons católicos, crentes, espíritas, embora muitas linhas de crentes que desconhecem a verdadeira realidade da maçonaria atacam este movimento. Mas atrás desse processo existe todo um trabalho espiritual construtor. E à medida que nós começamos a entrar na realidade dos sonhos superiores, onde a gente começa a entrar em contato com outras dimensões conscienciais, como por exemplo as do mental abstrato, a nossa mente realmente muda de uma maneira totalmente inesperada e a gente adquire uma capacidade mental acima daquilo que a gente pode imaginar que a gente algum dia poderia conseguir. Embora o nosso cérebro não esteja totalmente trabalhado, desenvolvido, porque em média a maioria das pessoas apenas desenvolveu 7 a 8% de toda a capacidade dos neurônios, veja quanto falta ainda. Nós temos uma capacidade mental. Como diz o nosso amigo Ronaldo Perutini no seu programa Aprendendo a Aprender, realmente é importante a gente trabalhar a mente, porque a nossa capacidade é muito maior daquela que a gente sabe e daquela que ela mesma deixa transparecer a nossa consciência. O limite dos pensamentos humanos é o limite dos seus pensamentos. O limite das nossas possibilidades é o limite dos nossos pensamentos. O dínamo gerador de todas as nossas dores, de todas as nossas alegrias, felicidades e tristezas é a nossa mente. Nós somos aquilo que nós pensamos. E se nós pensamos que nós somos fortes, nós o seremos. Se nós pensamos que temos poder, nós o teremos. E através desse processo de contato com estes sonhos de realidades superiores, tudo isso fica muito mais potencializado, tudo isso fica muito mais aflorado em nosso ser. E através desse conhecimento a gente pode adquirir realmente conhecimento que ultrapassa os limites do conhecimento humano, ou seja, a gente entra em outra raia de evolução, que a humanidade somente vai entrar quando ela adquirir realmente o potencial de se tornar
anjo, ou seja, a idade da humanidade é 1.664.501.100 anos. E a idade do sistema solar é 1.955.884.800 anos, segundo o calendário de Azura Maia. E esta idade ainda nem chegou na metade de todo o ciclo da evolução do sistema solar. Segundo os calendários também ocultistas, segundo os conhecimentos dos ciclos cósmicos, contados em kalpas, que são períodos evolutivos cósmicos, o período solar, ou toda a evolução do dia de Brahma, chamado dia de Brahma, é de 4.320.000.000 de anos. Ou seja, a metade, o ápice de maior densidade da evolução do homem vai acontecer quando a humanidade, ou o sistema solar, melhor dizendo, atingir a metade disto, que seria o ponto máximo desta curva parabólica da evolução, que seria exatamente 2.160.000.000 de anos. E como nós temos o sistema solar com 1.955.884.800 anos, ainda faltam muitos anos para a gente chegar na metade da evolução do nosso sistema solar. Então veja, depois disso, ainda quanto falta para completar 4.320.000.000 de anos, chegar até lá quando terminar o sistema solar. Então, nesse ponto, a gente vai poder adentrar nas raias, nas esferas do mental abstrato. Mas nós não precisamos esperar todo esse tempo. Através dos sonhos de origem espiritual, através de focar a nossa consciência de vigília nessa consciência superior que nós chamamos de mental abstrato, nós poderemos então acordar agora e fazer um saque contra o futuro, fazer uma retirada, como nós chamamos no ocultismo, a descoberto. Ou seja, algo que ainda não caiu na nossa conta, no nosso conhecimento, na evolução, nós podemos sacar antecipadamente e usufruir no momento presente. Esse é o benefício que a gente começa a ter quando entra em consciência no estado de sono profundo, e antes de acontecer isso, quando a gente começa a ter as primeiras experiências com o mundo abstrato, com esse mental superior. Esta técnica que a gente já distribuiu aos milhares, aos nossos ouvintes, desperta o chakra da garganta. E o chakra da garganta liga-se exatamente ao mental abstrato, ao mental angélico. Já o chakra frontal, o ágina, este chakra que fica entre as sobrancelhas, liga-se à intuição, que é a outra percepção superior ligada aos sonhos superiores. E também o chakra coronal no topo da cabeça liga-se à percepção crística ou Atman. Então, à medida que estes chakras vão se desenvolvendo, o laríngeo, o frontal e o coronal, automaticamente a gente vai passando por experiências superiores neste estado de sono, tendo contato com realidades espirituais. E a intuição vai começar a brotar em nosso ser e a gente vai ter então verdadeiros deslumbres de acontecimentos que a gente sabe que vão acontecer e que são realmente imutáveis. E vão acontecer, vão se plasmar e a gente vai entender, ter consciência de por que tudo isto acontece, de por que tudo isto é imutável. No mundo espiritual não existe dúvida, no mundo espiritual não existe polaridade. Lá algo é certo e plasma-se daquela forma certo, ou algo tem uma outra conotação. Algo, por exemplo, é maléfico, mas ele vai se plasmar de uma forma maléfica, ninguém muda. Realmente não existe essa possibilidade de mudança como ocorre no mundo astral e no mundo mental. O mundo espiritual é o mundo arrúpico, nós chamamos de Brahma Saguna e Brahma Nirguna, que são exatamente os mundos rúpicos e arrúpicos. E entrando em contato com essa espiritualidade toda, entrando em contato com todo este potencial superior, além da intuição, nós poderemos entrar em comunhão com o mental crístico, a força crística que nós chamamos de Atman. Atman, a força crística que permite uma consciência cósmica. A gente então é tudo e ao mesmo tempo não é nada. A gente é a ideia, a gente é a realização. Nós somos deuses, nós somos humanos, nós somos o nosso corpo causal e nós somos todas as experiências de personalidade que nós vivenciamos até agora.
Esta experiência real com este vastíssimo mundo, chamado mundo espiritual, realmente permite um estado de consciência superior. E nós conseguimos isto quando nós batemos as portas de entrar com consciência no estado de sono profundo. E quando a gente entra realmente com os 2 pés em consciência no estado de sono profundo, mental abstrato, intuição e percepção crística, ou Atman, entram em sintonia em nosso ser e a gente começa a ter entendimento espiritual de outras realidades. Ou seja, quando nós, por exemplo, meditamos sobre uma semente, naquela semente existe uma árvore espiritual que existem possibilidades sem existir. Quando a gente desperta essa capacidade superior, a gente enxerga esta realidade tão visível como as coisas físicas, porém realidades espirituais. Porque tudo é uma questão de foco de consciência. E nesse momento, então, nós podemos focar a nossa consciência e termos estas experiências superiores. Veja, então, quanta coisa a gente pode fazer através do estado de sono, quando a gente dorme. Por isso, nunca jogue o seu corpo simplesmente na cama, apague a sua consciência e seja o que Deus quiser. Não. Use o sono como uma oportunidade única para você relaxar o seu corpo e para você ter vivências psicomentais, anímicas, ter vivências no mundo astral, no mundo mental, fazer viagens com o foco de consciência no astral, ou então viagens com foco de consciência no mental. São as viagens anímicas, viagens de alma, que quando vão para o astral são viagens astrais, quando vão para o mental são viagens mentais. À medida que a gente desenvolve o chakra esplênico, que é esse que fica do lado esquerdo do corpo, na altura do baço, nós também começamos a lembrar dos sonhos. Então é o chakra da lembrança dos sonhos. Determinadas pessoas que têm este chakra ativo, elas lembram dos sonhos. Outras pessoas não lembram porque este chakra não está ativo. O fato de estar ativo ou não ativo liga-se a um processo relacionado ao nosso próprio corpo vital e aos nossos valores evolutivos. Então, quando a gente tem o chakra esplênico funcionando, a gente começa então a se lembrar dos sonhos. Aí vem o porquê de uma pessoa lembrar e de outra não lembrar. E os sonhos sempre acontecem antes no mundo dos sonhos do que acontecem no mundo físico. Daí vem a expressão sonhar é realizar o futuro. Quem não sonha não realiza o futuro, é uma grande verdade iniciática. Então tudo que acontece fisicamente, antes de acontecer fisicamente, já aconteceu no mundo dos sonhos. E aquela sensação que a gente tem quando vai num lugar, parece que já esteve lá, quando vai falar com uma pessoa, parece que já conhece aquela pessoa, e a gente tem certeza que isso nunca aconteceu fisicamente, é exatamente decorrente disto que eu falei, de que no astral tudo acontece antes, ou no mundo dos sonhos, do que acontece no mundo físico. Então, se você, Carolina, com certeza você tem essa sensação, eu não vou nem perguntar, porque só o fato de você ter esse sonho que acontece já indica que você passa por essa experiência também. Então, se você, neste momento que você começa a sentir que já esteve naquele lugar, já falou com aquela pessoa, se você, sem ficar ansiosa, mas ficar o mais calma possível, tentar lembrar dos acontecimentos futuros, você vai realmente ter uma surpresa incrível. Você vai começar a ver o desenrolar dos fatos fisicamente. Então, esta é a maneira que nós temos para desenvolver a premonição, a pré-cognição. Premonição é saber o que vai acontecer antes. Pré-cognição é conhecer antes aquilo que vai acontecer, não é? Então, tudo isto liga-se aos sonhos. Aí existem os sonhos premonitórios, que são aqueles sonhos onde a gente tem uma experiência, acorda com aquela experiência e no dia seguinte, ou em prazo até de 3 dias, mais ou menos chega até uma semana, mas normalmente tudo acontece no mesmo dia, no dia seguinte ou até 3 dias. Então a pessoa vê que aquilo que ela sonhou realmente acontece. Isto é uma capacidade anímica, é uma capacidade que todos nós temos, mas que você, Carolina, tem isto desperto, essa capacidade acordada, exatamente por causa deste chakra que você tem desenvolvido do lado esquerdo do corpo, que é o chakra chamado de esplênico. Funciona assim.